ideia de que existe um pecado, um único pecado, que simplesmente não tem perdão. Hoje, a gente vai jogar uma luz nessa questão para entender o que ela significa de verdade. Essa pergunta, ela geralmente vem com um peso, com o coração apertado, né? E é exatamente daqui que a gente parte. É uma dúvida que toca numa ansiedade muito real e o nosso objetivo aqui é trazer clareza e, com sorte, um grande alívio. Primeiro, é importante deixar bem claro: sentir esse medo é uma coisa super comum e compreensível. Ele não surge do nada, mas de uma declaração bem específica e muito séria de Jesus. Então, não é de se estranhar que isso gere preocupação. Ok, então vamos fundo nisso. Para entender de onde vem esse medo, a gente precisa ir direto na fonte. Vamos olhar para as palavras exatas que estão no centro de toda essa angústia. Tá aí, a frase é forte, é direta, lendo assim de forma isolada, sem o contexto, dá para entender perfeitamente por que ela causa tanto temor. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. São palavras com um peso assim gigantesco. E aqui está a chave de tudo. Para a gente conseguir compreender um aviso tão pesado, a gente não pode simplesmente arrancar a frase do lugar dela. Precisamos voltar para a cena original e ver o que estava acontecendo quando Jesus disse isso. É exatamente isso. O contexto não é só um detalhe, sabe? Ele é a lente que revela o verdadeiro significado. Sem ele, a gente fica só com o medo. Com ele, a gente encontra clareza. Então vamos pintar esse quadro. Jesus está lá em plena atividade fazendo milagres que ninguém podia negar. O poder e a bondade de Deus estavam ali, explícitos para todo mundo ver. Mas os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, olham para essa manifestação claríssima do bem e, de propósito, com o coração cheio de inveja, declaram: isso aí é obra do diabo. Eles não estavam confusos, não. Eles estavam rejeitando ativamente a verdade que estava bem na frente deles. Agora, com esse cenário em mente, a gente pode finalmente esclarecer o que esse pecado realmente é. E, talvez o mais importante para quem sente esse medo, o que ele não é. Essa diferença aqui é fundamental. Esse pecado não é aquele pensamento ruim que brota na mente do nada, ou um palavrão que escapa na hora da raiva, nem mesmo uma crise de fé. Isso tudo faz parte da nossa experiência humana. A blasfêmia contra o Espírito é uma coisa completamente diferente. É uma postura, uma atitude contínua e deliberada de rejeitar a verdade. É olhar para a luz brilhante de Deus e de forma consciente chamar aquilo de escuridão. Colocando de um jeito bem simples, é isso, um endurecimento final do coração. É um estado em que a pessoa vê a obra de Deus, sabe que é de Deus, mas se opõe com tanta teimosia que o desejo de se arrepender simplesmente some. E agora a gente chega no ponto central de toda essa explicação. É o momento em que o medo é confrontado cara a cara com uma verdade que traz um alívio imenso. Uma verdade encontrada na própria lógica do texto. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Se a consequência é tão séria, como é que se pode ter certeza? Bom, a resposta é surpreendentemente simples e libertadora. E o ponto crucial é este. O simples fato de uma pessoa se preocupar com isso, de sentir essa angústia e de se perguntar se cometeu esse pecado, isso por si só já é evidência mais clara de que ela não o cometeu. E por quê? Porque uma pessoa que chegou naquele estado final de endurecimento do coração, por definição, ela não se importa mais. Ela não busca perdão, não se preocupa com o seu estado espiritual. A própria preocupação, esse desejo de estar bem com Deus, é o sinal de que o coração está sensível, de que o espírito ainda está ativo ali. E isso nos leva direto para a nossa conclusão, que no final das contas não é sobre medo, mas sim sobre o valor de se manter um coração sensível, um coração aberto para a voz de Deus. Então, só para resumir, a preocupação em si já é um sinal positivo. O desejo por perdão, a busca por se reconciliar, a fé na misericórdia de Deus, tudo isso são indicadores de um coração que está vivo e conectado, e não de um que foi endurecido para sempre. A conclusão, portanto, pode ser essa afirmação de fé e de paz. Reconhecer que o coração ainda consegue ouvir e responder. Esse é o caminho para deixar o medo para trás e abraçar a certeza do perdão. Então fica aqui esse pensamento final. E se esse medo todo, que causa tanta angústia, não for um sinal de condenação, mas na verdade um convite? Um chamado para a gente desviar o foco do pior cenário possível e, ao invés disso, confiar mais fundo na imensa misericórdia que está sempre disponível. Obrigado por acompanhar.